Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam muito bem, né? Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje é nossa revisão, então nós somos o professor, esse que vos fala é o professor Roberto Ventura, e vamos para a nossa intro. E logo mais retornaremos com as questões aí da nossa revisão. Ok, então vamos lá. Primeira questão, muito fácil, né? Vamos aplicar os conceitos. Diz assim: num sítio de seu Pedro existem 40 porcos, 10 vacas e 60 frangos. A fração do conjunto de animais que corresponde aos porcos é... Então, primeira coisa que você vai fazer aí, pessoal, você vai verificar quantos animais são, certo? Quantos animais são. Para isso é só somar os porcos mais as vacas mais os frangos. Somou, você pega a quantidade de porcos sobre o total de animal. E aí você tem a razão, né? Essa razão, vocês, como alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabem que dá para simplificar. Então, você simplifica e encontra a alternativa correta. Muito fácil essa questão, né? Moleza demais. Eu sei que vocês vão acertar aí com maestria. Segunda questão diz assim: designou-se 12 operários e 18 guardas municipais para um esquema especial de trânsito. Qual é a razão entre o número de operários e o total de funcionários designados? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que determinar quantos funcionários tem nessa operação. São 12 operários e 18 guardas. Some, e aí você tem a quantidade de funcionários. Depois você vai pegar a quantidade de operários sobre essa soma que você fez. E aí, alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados que vocês são, vão saber que dá para simplificar e encontrar a alternativa correta. Bacana? Vamos aí para a terceira. Terceira questão. Diz assim: cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 80 mil quilômetros de área, quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e a família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Pessoal, esses são os estilos de questão do Enem, certo? Ele dá uma informação, contextualiza, ele faz uma maneira em que você canse a leitura, mas o importante é você saber o que ele quer na questão. Então, olha só o que ele quer. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de... Então, o que ele quer? Ele quer a densidade. Como é que se calcula a densidade? Professor, é uma razão especial. Essa densidade demográfica, pessoal, o que você faz? É só você lembrar do tio Raimundo. O tio Raimundo disse que a densidade demográfica é pegar a quantidade de habitantes e dividir pela área. Então, pegue aí, tem que saber escrever 20 mil, viu? Aprenda a escrever 20 milhões, é 20 milhões. Escreva 20 milhões sobre 80 mil. Corte os zeros
e faça uma divisão aí fácil, molezinho. Não tem dificuldade, certo? Quarta questão. Para cada 2 automóveis que vende, Luiz André ganha R$ 200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? Né? Então, para você resolver essa questão aí, pessoal, você vai usar a proporção. As 3 primeiras são de razão e agora nós chegamos nas proporções. Como é que eu resolvo uma proporção? Fácil demais. Ele diz que a cada 2 automóveis ele ganha 200. Então você vai botar 2 está para 200, assim como ele vendeu quantos? 15. 15 está para X, certo? Porque você não sabe quanto ele vai ganhar. E aí depois é só fazer o cruz credo. Produto dos meios igual produto dos extremos. Resolvido, você vai ter aí uma equação. E aí é só dividir ambos os lados pelo mesmo número e encontrar a resposta, ok? E aí você vai saber quanto é que o Luiz André vai ganhar quando ele vender esses 15 carros. Bacana? Metade aí da nossa revisão. Quinta questão. A soma das idades do pai e do filho é 45. Então, se eu pegar a idade do pai mais a idade do filho, vai dar 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como o 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho. Pessoal, também é proporção. Então, você vai botar pai está para o filho, assim como é a igualdade, viu? Assim como 7 está para 2. E aí, você faz uma coisa dentro da proporção que diz que tudo que você faz de um lado, deve fazer do outro. O que você faz? Ele lhe forneceu a soma da idade do pai com o filho. Então, em cima, você adiciona o que tem embaixo. Então, vai ficar pai mais filho sobre filho. E a mesma coisa você faz do outro lado. 7 mais 2 sobre 2. E aí você resolve essa usando o cruz credo. Pronto, pessoal. Você vai descobrir a idade primeiro do filho. E depois a idade do pai vai ser 45 menos o valor que você encontrou. E aí é festa. Bacana? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Sexta questão. A sexta questão diz assim: o aquecimento global, né, já partimos aí para a estatística. O aquecimento global traz graves consequências ecológicas. O aumento da temperatura dos oceanos, por exemplo, coloca em risco a flora e a fauna marinha. O gráfico abaixo mostra como vem aumentando a temperatura dos oceanos desde 1860 e a projeção para os próximos anos. Considere que a temperatura crítica para a sobrevivência dos corais é de 29 graus Celsius. Podemos afirmar que, segundo essa projeção, essa temperatura será atingida quando? Então, o que você vai fazer isso? Você só vai analisar o gráfico. Você vai dizer entre que anos, né, a temperatura vai chegar a esse nível, certo? Então, qual é o tempo em que vai atingir esses 29 graus Celsius? Né? Então, é só olhar o gráfico, pessoal. Você vai ver o gráfico e vai dizer aonde essa temperatura vai ser atingida. Visto isso, você marca a alternativa. Então, essa questão não tem dificuldade. Você basta ver qual aí o valor
que ele vai atingir esses 29 graus Celsius. A sétima questão, pessoal, diz assim: uma pesquisa feita entre os funcionários de uma empresa mostra o número de guarda-chuvas que cada funcionário possui. O gráfico mostra os resultados da pesquisa. De acordo com o gráfico e considerando o total de funcionários pesquisados, a porcentagem de funcionários que possuem um guarda-chuva, né, é de quanto? Então, pessoal, o que você vai ver? Você vai ver o gráfico aqui e vai olhar, número de guarda-chuva. São quantas pessoas, quantos funcionários que tem um guarda-chuva. Aí você olha aqui a quantidade de pessoas, só que primeiro você tem que determinar quantos funcionários tem nessa empresa, certo? Então você soma a quantidade de funcionários. Você bota a quantidade que tem um guarda-chuva sobre o total de funcionários e multiplica por 100, porque ele quer a porcentagem. O nome está dizendo porcentagem, eu multiplico por 100. Como não vai ter denominador, você bota um 1 embaixo. Aí é multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, vai encontrar um número em cima e embaixo, e aí é só fazer a divisão. Esse resultado já está em porcentagem, certo? Então, o resultado que você tiver aí vai ser a porcentagem. E aí é só marcar e fazer a festa. Bacana? Beleza? Oitava questão. Diz assim: uma secretária possui 9 camisas, 3 saias e 2 pares de sapatos. O número de maneiras distintas com que a secretária poderá se arrumar usando uma camisa, uma saia e um par de sapato corresponde a. Então, o que você vai fazer aí? É só multiplicar a quantidade de camisas pela quantidade de saias, pela quantidade de sapatos. Multiplique esses resultados, né, que você tem a possibilidade ou as maneiras que elas têm para sair de maneira diferente, certo? Então, o que você vai fazer? Quantidade de camisas vezes a quantidade de saia vezes a quantidade de sapatos. Pronto. Quando fizer essa multiplicação, você obteve a resposta. Podemos ir para a nona? Quase acabando aí. Nona questão, né? Ainda de probabilidade. Um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de 50 cartões, numerados de 1 a 50. Determine a probabilidade do cartão retirado ser um número múltiplo de 5. Então, o que você vai fazer aí, pessoal? Para você responder essa questão, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quantos são os cartões múltiplos de 5 de 1 até 50. Depois que você descobrir a quantidade de cartões que são múltiplos de 1 até 50, você vai dividir pelo total de cartão, que no caso aí é 50. Como ele deu a porcentagem aí você multiplica por 100. E aí você vai ter a probabilidade dada em porcentagem. Bacana? Então, bote aí na forma de fração. Primeiro descubra quantos são os múltiplos de 5 de 1 até 50. Né? Basta escrever os múltiplos de 5, né? De 5 em 5. Escreveu, conte quantos são, divide por 50, multiplica por 100 para achar a porcentagem. E aí é só fazer a festa. Beleza? Podemos ir para a última? 10ª e última questão. Olha só, quem é esse rapaz? O professor Roberto colocou em uma caixa 5 fichas brancas, 6 fichas azuis e uma verde. Ele pediu para os seus alunos calcularem a possibilidade de alguém retirar
ao acaso uma ficha de cor azul das respostas e argumentações apresentadas pelos alunos é correta aquela que afirma que a probabilidade de alguém retirar ao acaso uma ficha azul é. Primeira coisa que você vai fazer, descubra quantas fichas tem nessa caixa. Como é que eu faço, pessoal? É só somar as brancas mais as azuis mais as verdes. Some. Pegue a quantidade de azul e divida pelo total de fichas. E multiplique por 100 para dar esse resultado da probabilidade em porcentagem. Pronto. Achado a resposta, é só marcar e fazer a festa. Beleza, pessoal? Então, quarta-feira nós iremos corrigir nossa atividade e sexta-feira já começa as provas aí. E no dia da prova, marque aí, faça os cálculos direitinho, faça com calma, com tranquilidade. Você vai ter tempo suficiente para fazer todos os cálculos e fazer uma excelente prova. Forte abraço, valeu e até nossa prova.